Alguns anos atrás, eu ministrava aulas de anatomia. Tinha várias turmas grandes, com 70, 80 alunos. A grande maioria delas era a turma do período noturno. E eu percebia que os alunos chegavam num estágio de vibração bastante complicado nas aulas. O seu rendimento era muito baixo e os alunos estavam altamente estressados. Muitos trabalhavam durante todo o dia, não é? Tinham seus afazeres e só podiam estudar à noite. Então o seu rendimento era realmente bastante baixo. Aí, um belo dia, eu tive a ideia de compartilhar com esses meus alunos algumas técnicas de meditação e relaxamento que eu já praticava. Obviamente que os alunos não eram obrigados a ficar na sala de aula, as técnicas eu oferecia em um conjunto de práticas ao final da aula, ao final eu destinava lá 15, 20 minutos da aula e convidava os meus alunos para participar. Eu comecei fazendo isso com uma turma e, para minha surpresa, o que aconteceu? Os alunos começaram a ter um comportamento um pouquinho diferente. E aí uma turma começou a comentar para outra e os alunos aos poucos foram me perguntando nos corredores da instituição: professor, nós não vamos ter a tal técnica de meditação e relaxamento no final do curso? Bem, assim nasceu então a ideia de compartilhar com os meus alunos visando uma melhora de rendimento. Bem, foi uma experiência absolutamente sem pretensões. E qual foi o resultado dessa experiência? Para minha surpresa, nós tivemos um incremento, um crescimento no desempenho dos alunos bastante elevado, os alunos ficaram mais participativos, e aí eu comecei a pensar, bem, se isso acontece em sala de aula, será que não poderia acontecer, por exemplo, no ambiente de trabalho, no ambiente familiar, no ambiente social? E pegando alguns relatos dos meus alunos, nós percebemos que isso realmente acontecia. Quer dizer, as pessoas começavam a ter bons resultados extra sala de aula. E aí eu comecei a pesquisar e me aprofundar no assunto da questão em aspectos referentes ao estresse, à meditação, técnicas de relaxamento, fisiologia e tudo mais. Com base nesses estudos e nessas pesquisas, surgiu então essa publicação de minha autoria, foi publicada este ano pela editora IBPEX. O livro se chama Administração do Estresse igual Qualidade de Vida, Dicas para uma Vida Saudável e Produtiva. Esse livro é um formato bastante interessante, é um livro bem compacto, um livro de bolso, completamente ilustrado e acompanha um DVD. Aqui eu tenho uma amostra para vocês, né, do livro que vocês estão vendo aí na tela. O livro é completamente ilustrado, traz uma linguagem bastante acessível. E aqui nós trabalhamos uma série de questões. Eu começo falando a respeito da evolução do homem, faço um histórico a respeito do estresse, evolução do sistema nervoso, neuroanatomia comparada, vou lá nos nossos ancestrais e começo a fazer essa analogia e venho vindo de uma forma bastante tranquila, numa linguagem bem popular, falando do nosso cotidiano e dos efeitos do estresse na nossa saúde, na nossa qualidade de vida e no nosso rendimento, seja na vida educacional, profissional, familiar, social. E aí eu proponho algumas estratégias para a administração do estresse e, afinal de contas, como conviver com ele de uma forma mais produtiva, de uma forma mais adequada. Além do livro, nós temos também um DVD. O livro acompanha o DVD, que é complementar ao livro, não é simplesmente cópia do livro, ambos são complementares, uma proposta bastante interessante. Quem quiser esse livro, ele está sendo vendido principalmente, será distribuído pela Saraiva para todo o Brasil e
Se por um acaso você não encontrar esse livro e tiver interesse, obviamente, você pode entrar em contato aqui em Curitiba com a editora IBPEX, neste telefone, o 41 2103 7306, que eles poderão dar mais informações. Bem, mas voltando ao nosso curso. Na verdade, esse curso partiu, então, do livro. Por quê? Porque um dos capítulos do livro é justamente a questão da meditação. Eu dedico um capítulo inteiro só para falar sobre a meditação. E aí eu resolvi formatar esse capítulo de tal forma que a gente tenha aí, então, o nosso curso na modalidade à distância, utilizando aí então os aspectos da telesaúde para compartilhar esse conhecimento com vocês.